Olá, eu sou Isaura Mendes, professora de História, e hoje a gente vai falar sobre o Tribunal de Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. Bem, esse vídeo é para falar um pouco sobre a Inquisição antes de eu falar sobre a atuação do Tribunal de Santo Ofício no Piauí, que vai ser assunto para o nosso próximo vídeo, e eu acho importante a gente entender um pouco sobre o papel do Santo Ofício. Mas o que foi o Tribunal de Santo Ofício? Bem, o Tribunal de Santo Ofício é uma instituição criada ainda na Idade Média, durante ali o período das Cruzadas, quando a gente vai ter uma expansão do catolicismo e uma atuação muito forte do catolicismo perante a sociedade. E aí a gente vai ter a criação do Tribunal de Santo Ofício para poder perseguir, de certa forma, os hereges. Só que a gente vai ter uma diferenciação, porque a gente vai ter o tribunal atuando tanto na Idade Média como também na Idade Moderna. E aí ele vai se ressignificando e de início esses hereges são os cátaros, que eles também são cristãos, só que ele tinha uma ideia totalmente diferente, não totalmente, mas tinha uma ideia diferenciada da Bíblia do que os cristãos da Igreja Católica tinham. Então por isso eles eram perseguidos. Esse tribunal, ele é uma instituição eclesiástica, mas tinha um poder judicial, um poder jurídico. Lá na Idade Média, no período feudal, a gente vai ter uma atuação de justiça muito subjetiva, que vai ser uma atuação voltada para o ordário. O que é o ordário? O ordário é quando a gente instituía a Deus tudo que acontecia. Então não tinha como a gente dizer se aquela pessoa era culpada de certas coisas ou não, porque a gente... por exemplo, se choveu, a gente fizemos coisas boas, então estamos agradando a Deus. Se não choveu, é nossa culpa, fizemos algo errado, quase isso. Então era preciso colocar nos preceitos, burocratizar esse sistema. E essa burocratização vem lá do direito romano, que isso aderiu a um direito canônico, que é um direito eclesiástico, que junto com esse direito, algumas técnicas que eles usavam naquela época também foram usadas, como a extração de depoimentos à base de tortura. Então não foi a Igreja Católica que inventou a tortura e nem que inventou queimar as pessoas e etc. Isso foi preservado com a Igreja Católica. A gente vai ser no Conselho de Latrão, em 1179, que a gente vai ter a Inquisição, a instituição do Tribunal de Santo Ofício. Com o tempo, esse tribunal ele vai se expandindo. De início, a gente vai ter ele atuando aí na Alemanha, na Itália, e com a necessidade que essas pessoas se convertam ao cristianismo, a gente vai ter muitos muçulmanos se refugiando na Península Ibérica, que vocês estão vendo aí que hoje é Portugal e Espanha. Então a gente vai ter muitos muçulmanos judeus em Portugal e na Espanha, e de início eles vão ter, de certa forma, vai ser relevado a religiosidade deles, porque eles vão ser comerciantes, e aí a gente vai ter lá no século XV, por mais que a gente tivesse um rei absolutista, era um rei que tinha um despotismo esclarecido, que se vocês não sabem, o despotismo esclarecido é um rei que namora aí com as ideias do iluminismo, que mais na frente a gente vai associar esse iluminismo ao liberalismo. Então, esse rei, ele de certa forma, ele aceita esses judeus porque eles são comerciantes, pagam tributos e tá até aí tudo bem. Só que a sociedade de certa forma não aceitam esses judeus porque eles têm uma fé diferente da deles, têm uma religiosidade diferente, e a própria população condena, porque o que também poucas pessoas entendem que durante esse processo da Inquisição, não só a instituição julgava, mas a própria sociedade julgava, condenava e de certa forma até matavam as pessoas por esses preceitos religiosos. Então, a Espanha ela já vai estar ali meio de olho no que está acontecendo em Portugal, e a gente vai ter um cisma que vai acontecer em Portugal no século XVI, que é um terremoto, e vão culpabilizar o rei por permitir e os judeus por estarem naquelas terras. E aí a Espanha vai querer atuar com o seu Tribunal de Santo Ofício dentro de Portugal, mas o rei vai começar a conversar com o Papa sobre a intenção de colocar um tribunal em Portugal. Nessa época, o Papa e o rei, eles não se davam muito bem, mas isso é conteúdo para outro vídeo. E a gente vai ter essa conversa aí entre Dom Manuel e o Papa Leão X, mas a gente só vai ter efetivamente a criação do tribunal em Portugal com o Papa Paulo III, em 1535. De início, a gente vai ter a instituição de 6 tribunais, em Évora, Lisboa, Tomar, Coimbra, Porto e Lâmego. Depois a gente só vai ter Évora e Lisboa, e mais na frente a gente só vai ter Évora, Lisboa e Coimbra e Goia na Índia. Pra gente só vai importar mesmo Lisboa, porque Lisboa era o tribunal responsável pela América
e pelo oeste da África. Lembrando que no Brasil não teve um tribunal de fato, teve a atuação do Tribunal de Lisboa no Brasil. Em 1492, em Portugal, vai ter uma lei que vai obrigar esses muçulmanos a se converter para o catolicismo. Obrigar não, se eles não quiserem se converter, eles podem se retirar do país. Então muitos desses judeus eles vão se converter de uma forma para barganhar a fé, mas continuando acreditando nos preceitos de Moisés de forma mais discreta. Exatamente. Então, só que apesar deles serem, e nesse momento a gente vai ter uma nova categoria de cristãos surgindo, que são os cristãos novos, os chamados recém-convertidos. E apesar disso, ainda assim, eles vão ser muito perseguidos pela própria população por eles serem os cristãos novos, e muitos deles nem acreditaram no cristianismo. Mas, de fato, qual vai ser a atuação do tribunal? Qual é o papel do tribunal dentro da sociedade? Como eu já havia falado, o Tribunal Santo Ofício é uma instituição eclesiástica que tinha um caráter judicial e ela tinha um objetivo principal, perseguir os hereges. E aqui nesse momento, na Idade Média, a gente vai, aliás, na Idade Moderna, a gente vai ter esses hereges mais como os judeus e não os cátaros, lá na Idade Média. E ela era um regimento que ela tinha um caráter muito próprio de uma cultura da época, que eu vejo muitas pessoas, quando vai se estudar sobre Inquisição, trazendo que o entendimento de hoje, de cultura hoje, de moral e ética, para aquela época, sendo que isso é anacrônico, isso é muito anacrônico, isso é errado, porque quando a gente entende o contexto da época, você pode entender que a moral naquela época era justamente aquela que trazia os preceitos da Igreja Católica. Então, a função deles era manter a paz social, mesmo que seja a base de tortura e de morte de pessoas. Então eles tinham que manter a paz social, e as divergências religiosas traziam muitas confusões e guerras, como a gente bem sabe. Então os preceitos católicos, eles mantinham as pessoas numa linha de pensamento em que muita população absorvido por essas ideias, eles acabavam aceitando. Então a Igreja Católica ela não foi imposta na sociedade. É importante entender que a Igreja Católica não inventou muitos dos preconceitos dos quais ela perseguia. Ela não inventou isso, ela apenas preservou esses conceitos de que a própria população aderiu ao ver no catolicismo as ideias em que elas já tinham intrínsecas nelas mesmas. A Igreja Católica, ela conquistou corações e mentes. Depois ela foi com truculência, mas de início foi uma conquista e uma absorção. A maior parte da população aceitava os preceitos que a Igreja Católica impunha. Mas como é que funcionava a questão dos tribunais? A gente não tinha apenas o Tribunal do Santo Ofício. A gente tinha o Tribunal Real, que se eu puder associar de forma anacrônica aqui o Tribunal Real para vocês, é o que vale ao equivale à Justiça Federal, e a gente também tinha as jurisdições locais, a jurisdição penal, que elas mudavam de lugar para lugar, que seria o equivalente a uma jurisdição do Estado. E o Tribunal do Santo Ofício, que trazia outros crimes, que não eram homicídio, que não eram roubos, eram crimes que destinavam apenas à fé. E qual era as funções burocráticas desse tribunal? Dentro desse tribunal a gente vai ter inquisitores, deputados, promotores, guardas, procuradores, médicos, cirurgião, barbeiro, capelão, escrivão, intérpretes e familiares, entre outros. Para se fazer parte do Tribunal do Santo Ofício tinha uma rama de requisitos. Mas aqui eu vou me atentar aos familiares. Os familiares, eles não faziam parte efetivamente do tribunal. Eles eram pessoas que eram, de certa forma, ligadas ao tribunal, que auxiliavam o tribunal na questão das denúncias. O Tribunal do Santo Ofício, ele não era qualquer pessoa que era sujeita ao tribunal e qualquer acusação que faziam as pessoas serem julgadas pelo tribunal, muito pelo contrário. Era feita toda uma investigação, não era com uma ou duas denúncias que as pessoas eram que viravam réu desse tribunal, até porque esse tribunal saía muito caro julgar as pessoas. Então eles procuravam depoimentos, tanto das denúncias, e quando essas denúncias vinham desses familiares, que são pessoas associadas, elas tinham mais credibilidade. Então eles iam pegar o depoimento das pessoas que falavam, eles iam investigar a vida da pessoa, se ela tinha dentro da sua árvore genealógica ligação com outras
religiões e etc. Então era uma coisa muito trabalhosa. Quando não tinha um tribunal na cidade, eles tinham que se deslocar, mandar pessoas, então isso tudo custava muito dinheiro. E uma forma também deles conseguir dinheiro é que quando eles inquiriam a uma pessoa, eles pegavam todos os bens dessa pessoa. Esses bens seriam devolvidos se caso ela fosse inocente, mas na prática mesmo isso não acontecia, até porque assim que eles pegavam, eles já vendiam para pagar a viagem e etc. E a gente vai perceber também que muitos desses inquiridos eram baseados justamente nisso, no que eles tinham, no que eles podiam oferecer. E esse dinheiro eles iam diretamente para o tribunal, pagavam a questão das viagens e pouca parte deles iam direto para a coroa. O que também vai causar mais na frente algumas desavenças entre a coroa e a igreja, que a gente bem sabe. E como que eram as condenações? As condenações, elas se dividiam entre os reconciliados e os relaxados. Os reconciliados é aquelas pessoas que sofriam algumas penitências porque confessavam seus crimes, porque a intenção do tribunal não era matar as pessoas. Por mais que tenham morrido muita gente, a intenção não era matar as pessoas, a intenção é que eles se redimissem e que eles se restituíssem na sociedade. Que eles confessassem, porque na ideia do tribunal, se você foi inquirido é porque existia um motivo para você ser inquirido. Então você tinha que confessar, baseado em tortura, que é uma prática muito comum de todos os tribunais da época, e que você confessasse e que você se restituísse. E você podia ser, uma das penas que você podia levar era você ser exilado, e todos eles tinham que vestir uma bata penitencial chamada de São Benito, que é para mostrar para a sociedade, essa bata que vocês estão vendo aí, que é para mostrar para a sociedade que eles foram inquiridos, que eles foram julgados pelo tribunal, uma forma de tornar eles de exemplo, uma forma de humilhar eles publicamente. E os relaxados eram aqueles que não tinham jeito, ou que não confessavam, ou que não tinham mais como restituir na sociedade, e eles eram levados para a justiça secular, para serem executados na fogueira. Por que eles eram executados na fogueira? Porque a Igreja Católica acreditava que a fogueira purificava as almas. E aqueles que se arrependiam, mas mesmo assim deveriam ser executados na concepção do tribunal, eles davam uma medida de clemência, que era enforcar eles antes de jogar na fogueira, para que eles não fossem, para que eles sentissem menos dor, não fossem mortos, queimados. Esse regimento, ele vai mudar, como eu já ia falar, do regimento, a ideia são mais de 300 anos de Inquisição, então o regimento vai mudando de acordo com o tempo. Em Portugal, a gente vai ter esse regimento mudando umas 4 vezes. A gente vai ter esse regime, primeiramente o Tribunal de Santo Ofício de Portugal, ele vai ser regido pela Espanha. Depois a gente vai ter um regimento em 1552, outro regimento em 1613, um regimento em 1614 e o último regimento em 1774, que a Inquisição ela vai ter fim em 1882. Esses regimentos, como eu já havia falado, eles são esses regimentos eles vão começar a ser geridos no tribunal pelo Corpus Juris Canoni de 1582. Esse Corpus Juris Canoni que é o que vai nortear todo o tribunal, que ali vai trazer o que é certo e o que é errado. E isso vai ser uma compilação de 6 diferentes fontes. E lembrando que essa jurisdição canônica, ela existe na Igreja Católica até hoje, só que ela se restringe só ao corpo eclesiástico. Mas tá bom, mas o que eles entendiam como pecado, o que eles entendiam como delito e o que eles entendiam como heresia? O pecado é uma violação da ordem moral, né, que requer o entendimento deles da época do que era moral. Já o delito é uma violação jurídica, que traz uma medida de dano ou perigo do dano tanto para a Igreja Católica como para a sociedade ou até mesmo para o réu. E a heresia é a doutrina de outras religiões. E o que era mais conhecido como heresia na época? A gente tem uma lista enorme, mas aqui eu trouxe para vocês que heresia, os mais perseguidos na Idade Moderna, a gente vai ter o judaísmo, o islamismo, o protestantismo e a feitiçaria. A gente vai ter como delitos o homossexualismo e a bigamia. Lembrando que esses preceitos jurídicos, a gente tem alguns preceitos jurídicos que perpetuam até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, a bigamia, que é o casamento duplo, ele é crime até hoje aqui no Brasil. O homossexualismo, que é importante ressaltar que a condenação do homossexualismo aqui é a prática da sodomia, que a gente tem prescrito na Bíblia.
A prática da sodomia é o sexo anal. Por que que eles condenam mais o homossexualismo entre 2 homens do que 2 mulheres? Porque que a gente vai ter o coito, nesse caso, ele deve ser feito apenas para a procriação. E aqui a gente vai ter o desperdício do sêmen no sexo, na sodomia entre 2 homens. É condenável também a sodomia entre casais héteros, só que convenhamos, para saber se isso está acontecendo é bem mais complicado. É claro que eles também condenavam a relação entre 2 mulheres, mas eles não perseguiam tanto como a relação entre 2 homens. E aqui fica claro que o que eles perseguiam era a prática de sodomia, não a prática de estupro ou qualquer outro tipo de violência. Porque a gente tem também muitos registros de homens que estupravam crianças, mas que estavam sendo condenados pela prática de sodomia e não por outro tipo de violência. E as mulheres também, elas eram perseguidas, mas quando se tornava muito público, se vocês forem dar uma olhada nos documentos, a gente vai ver que é bem maior o número de homens sendo condenados por homossexualismo do que mulheres. Bem, gente, isso é o que eu quis trazer aqui pra vocês como um resumo geral. Acho que o vídeo ficou um pouco grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai ver a atuação trazendo os réus, as pessoas que foram condenadas pelo Tribunal de Santo Ofício no Piauí. Espero que gostem.